Após de anos de abandono, o Jardim Suspenso do Valongo, na Saúde, está restaurado e aberto à visitação. Foi construído em 1906 pelo prefeito Pereira Passos e hoje integra o projeto de revitalização da zona portuária. Faz parte ainda do circuito histórico e arqueológico da região, que celebra a herança africana na cidade. O local onde foi erguido o jardim também funcionava como ponto de vigilância do comércio de escravos no século XIX. Foram 2 anos de restauração do espaço criado em 1906. Naquela época, o então prefeito do Rio, Pereira Passos, precisou fazer uma obra de alargamento da Rua do Valongo, hoje Camerino, principal ligação entre o porto e o centro da cidade. É uma obra na sua origem de engenharia. E em cima dessa obra de engenharia, então, é feito um jardim com essa preocupação de oferecer um espaço de remanso, de contemplação, de onde você possa ter o que a gente chama de jardim de caráter romântico, com essa simulação da natureza. Então, aqui em cima no Jardim Suspenso do Valongo, a gente tem essa coisa ordenada, controlada e também bonita. Com o passar do tempo, e 80, com a queda da atividade portuária. Até que nos anos 90, tudo isso estava abandonado. O que trabalha em frente ao espaço demorou 15 anos para conhecer o local. Dizem que ali tinha uma boca de fumo, né? Ali naquela casa amarela ali. Mas também era sujo, entendeu? Não tinha. Hoje em dia tá bonito, tá lindo, maravilhoso, o paisagista pichou, tá muito bonito, mas antigamente não interessava em nada. É tudo original. As estátuas de deuses gregos em mármore de Carrara, feitas para recepcionar a imperatriz Teresa na época do casamento com Dom Pedro II e retiradas pela prefeitura no ano 2000, agora estão de volta. E a Casa da Guarda, que de ponto de vigilância do comércio de escravos passou a ser usada por traficantes, hoje abriga peças arqueológicas encontradas na região do Porto. Gostei daqui, achei bonito, né? Tá muito bonito, né? O cenário do projeto do arquiteto Luiz Rey é o do início do século passado. As plantas utilizadas são da mesma espécie das que estavam aqui na época da inauguração, além das escadas íngremes em granito e algumas trilhas entre as pedras falsas, feitas de concreto por meio de uma técnica chamada roncaille, de difícil acesso e sem corrimões para ajudar o visitante. As inclinações são de fato desconfortáveis e desagradáveis. Essa escadaria aqui junto à Casa da Guarda, ela é muito desconfortável. Ela tem corrimão, assim como a escadaria que dá acesso direto à Rua Camerino. Entretanto, tem um outro caminho que vem pela mais à frente, para quem vem pela Barão de Tefé, que é o fluxo principal e que é um caminho muito mais confortável e onde você permite um acesso por uma altura mais baixa do jardim. Então é um acesso bastante franqueado. É um espaço público, histórico, e infelizmente ele tem algumas restrições. Eu não acredito, essas restrições, por outro lado, não são impeditivos de poder conhecer essa maravilha que é o Jardim Suspenso do Valongo. O lugar ficou lindo mesmo. Essa reportagem sobre o Jardim Suspenso do Valongo foi sugestão de um telespectador, o Érico Tachizawa, que mandou um e-mail ao Repórter Rio reclamando justamente da falta de um corrimão. Vamos conversar com o professor Mário Pragmácio, mestre em Museologia e Patrimônio pela Unirio. Professor, boa tarde. Boa tarde. Bom, como conciliar preservação do patrimônio com acessibilidade? Esse é o grande desafio? É o grande desafio e é uma questão complexa que não tem uma resposta definitiva e vai ser analisada caso a caso. Porque, pelo menos, podemos ver nesse caso conflito entre dois direitos, pelo menos dois feixes de direitos. O primeiro, que é o tutelado pela Constituição, que remonta ao nosso ordenamento jurídico desde a década de 30, que é a proteção ao patrimônio cultural. O Jardim do Valongo, ele foi tombado no ano seguinte, em 1938, e essa legislação de 37, ela cria alguns efeitos que restringem a sua mutilação, a sua demolição, a sua destruição. Ou seja, ele quer manter intacto, conservado o bem, a coisa tombada. Esse que é o grande conflito, porque a partir de 1988 foram tutelados outros direitos pela Constituição chamada de Carta Cidadã, dentre eles o de acessibilidade. E a partir de então, várias outras normas que garantem essa acessibilidade,
2000 e 2003, que garantem a acessibilidade aos bens culturais. Agora, quando a pessoa esbarrar nessa falta de acessibilidade, a quem recorrer? É um direito garantido, ela pode recorrer ao Ministério Público, que é o órgão responsável pela tutela dos direitos difusos, ou mesmo o cidadão que pode ingressar lá, para que o Estado garanta a acessibilidade, não só física, mas a acessibilidade, como a Constituição fala, que o Estado tem que garantir o pleno exercício de direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Então, essa acessibilidade não é só física, mas é também social. É um direito do cidadão ascender ao patrimônio cultural que o Estado assim reconhece. Professor, nesse caso que a gente viu aí, coloca ou não coloca o corrimão? Como eu te disse, uma análise que tem que ser feita caso a caso. O IPHAN baixou uma instrução normativa em 2003 justamente para dirimir esses conflitos. E dentro dessa instrução normativa, de 01 de 2003, ele estabelece alguns critérios, ou diretrizes maiores. A principal é que tem que haver compatibilização entre as estruturas que forem adaptadas ao bem físicas do bem tombado, ou seja, não pode adentrar a sua incolumidade e destruir o bem. Essa é a regra principal. Existem outras regras também que, caso não seja permitido ou condizente essa estrutura, que seja admitido outros direitos, estruturas que garantem esse acesso. Agora, professor, você estava falando da importância da descoberta do caso do Valongo, né, que deveria ser, inclusive, patrimônio mundial? Aquele complexo da região do Porto talvez a região que estão surgindo mais bens culturais, sobretudo os bens arqueológicos. O caso do Valongo é o origem da cultura material que comprova a diáspora africana, ou seja, existe o porto que demonstra a saída dos negros da África, mas não tinha a comprovação material de que esses negros chegaram aqui na América do Sul ou na América Latina. E o caso do Valongo, no meu entender, tem o valor para ser, inclusive, considerado como patrimônio da humanidade. Você falou que abre um buraco lá e encontra 6 canhões, né? 6 canhões, artefatos da religiosidade afrodescendente, afro-brasileira. Enfim, é uma região muito, muito importante para o momento que nós estamos vivendo hoje. Professor Mário Pragmácio, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Eu que agradeço, Carla.